voltamos ao debate com o advogado, professor universitário, Dr. José Carlos Risch Filho. Nós falamos no último bloco da questão do CNJ, né? Que houve um grande trabalho feito a nível nacional, né? do Conselho Nacional de Justiça. Aí depois essa coisa foi, nos parece que houve um pouco de relaxamento. Aliás, também muitas resistências devem ter sido criadas, né, em todo o país. Não é fácil estabelecer uma nova norma e essa norma vir a fiscalizar, né, a ação dos tribunais. Sim, além das novas normas, Almir, é interessante que o CNJ, ele, muitas das vezes, ele impõe metas, né? Meta 1, meta 2, meta 3, para quê? Para que os tribunais eles tenham um norte. E eu achei interessante as metas no entorno da virtualização dos processos, né? Hoje, não sei se você sabe, Almir, todos os processos trabalhistas que são ajuizados no Espírito Santo são virtuais. Eles não existem mais de forma física. E isso foi uma das metas impostas pelos órgãos superiores, Sim. que tensionaram os tribunais regionais e as varas a forçosamente digitalizarem as suas ações para que não tenhamos mais o papel. Então, além disso, nós tivemos metas de cumprimentos das sentenças, prazos, né? Eu lembro de uma meta que era a seguinte: julgar os processos que deram entrada até o ano tal. Né? Então, as varas se mobilizaram para o cumprimento de metas, porque o CNJ, muitas das vezes, ele identifica situações que são absurdas, né? Como que um processo que foi dado entrada há 5 anos, você não tem uma sentença de primeira instância? Eu não digo tribunais, né? Sim. Como que em 5 anos você tem um processo que roda e não se chega em lugar nenhum? Então, ele tem essa função de incentivar, né, de metas, de incentivar a produtividade, que eu acho que é muito importante também, além da fiscalizatória, que também é muito importante. Certo. A falta de papel não produz uma certa insegurança também para os envolvidos nesse processo? Na verdade, eu não diria segurança, eu diria que produziria um efeito de novidade. Né? Sim, às vezes, você tem aquele advogado, aquele juiz com mais de 60 anos, que está acostumado à máquina, né? Ele vai ter que se reciclar, se reformular. E os advogados têm tido muita crítica quanto à forma de implementação do sistema virtual, Sim. que não acompanhou gradualmente a formação dos profissionais envolvidos. Então, hoje a gente tem muita resistência quanto à forma que se implementou, sem uma qualificação, sem um ensino gradual, né? Se chegou e se impôs. É óbvio que toda imposição tem os lados bons e ruins. Lado Sim. bom foi a dinamização. Hoje, se um cliente vai lá no meu escritório e fala, olha, o meu processo ele é lá em Linhares, eu abro o computador e puxo esse processo todo, né? Antigamente, eu tinha que enviar alguém à vara de Linhares de carro para tirar cópia, voltar e me mandar. Hoje, com um clique, eu acesso todo o processo. Então, é muito prático. O outro lado ruim é exatamente o fato da gente ter que se adaptar. Antigamente, eu tinha folha, você lia, e hoje você tem um PDF que você baixa. Se você quiser ler, você pode fazer como alguns juízes e advogados fazem, que é imprimir tudo e ler. Mas eu entendo que não é o melhor a ser feito, porque você não economizou papel, né? Sim. Você não aproveitou disso, né? Mas se as partes quiserem ter esse material impresso... Pode ter, só imprimir o PDF. Certo. Entretanto, eu entendo que a impressão de um processo virtual, ele perde o foco, né? Porque você acaba imprimindo, gasta papel, tinta, Sim. espaço, né? etc. Eu diria assim, um pouco mais de segurança, se houver algum apagão, vamos dizer, dentro de algum arquivo, você perder as suas informações. Eu ainda acho, Almir, que o risco de perder... Um hacker? Né? Na verdade, é igual a pessoa que tem medo de avião. Né? Você vê a pessoa e se você falar com ela o seguinte, olha, andando de carro, seu risco é maior ainda. Aí ele fica com medo de avião e de carro. Então, o que eu quero dizer é que os autos físicos, muitas das vezes, a chance de perda deles ainda é maior do que o virtual.
Mas por ser virtual, você cria, né, uma reticência. Como lá no avião ele balança, você cria um medo, mas a chance de perda real é maior. Chance, os autos físicos, que existe um processo específico para se restaurar autos, né? Você tem os processos que somem, físicos, e processos virtuais que sumiram, no Espírito Santo eu não tenho conhecimento que tenha havido ainda. Né? Então eu entendo que o sistema virtual ele ainda é mais seguro que o processo físico. Então, Zé Carlos, nós estamos no período eleitoral. Existe uma norma, né, que regula o período eleitoral. E o senhor estava falando até no intervalo que nesse período nenhum dos candidatos podem ser presos. Como que é bem isso? da verdade, o Tribunal Superior Eleitoral faz o que a gente chama de calendário. Né? Ele impõe um calendário e aí você tem regras e datas que são específicas para cada prática. Né? Salvo equívoco, desde quinta-feira, os políticos eles não podem ser presos em razão do processo eleitoral, para que eles peçam votos. Por quê? Qual é a intenção dessa norma? É justamente possibilitar que o político que é candidato, ele possa ir às ruas e pedir voto, para que justamente o governante que está em exercício do poder não tenha o poder de prendê-lo, para que ele não se utilize de instrumentos ilícitos para prender o oponente dele. Então, a bem da verdade, a função disso é exatamente essa, permitir que o candidato que não está em mandato faça uma campanha em rua. Ele não seja alvo de algum tipo de perseguição que vá criado simplesmente para obstacular a E uma coisa interessante, Almir, se me permite, como que as redes houve uma alteração de comportamento eleitoral. Porque eu lembro que lá no tempo do Orkut, isso tem o quê? Há 10 anos atrás, nós não tínhamos a prática de fazer a campanha eleitoral via rede social. E hoje é impressionante como que as redes elas são usadas, elas são utilizadas. Eu me lembro que nas eleições retrasadas... Mas não temos ainda a regulamentação específica. Não tem uma regulamentação clara. Muito clara, foi proibido, Jaume. Isso é uma coisa interessante, que o Orkut ele foi proibido de promover campanha eleitoral. E hoje o Facebook, a gente vê aí que está totalmente solto. Você não tem uma regra, você não tem uma forma de se fiscalizar se o usuário ele é falso ou não, né? E efetivamente a gente vê uma influência muito grande, coisa que há pouco tempo atrás não era sequer permitido. A evolução dos meios de comunicação, né, também precisam ser acompanhados de uma legislação específica. Né? Doutor Zé Carlos, olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Nós gostamos muito de ouvir as suas informações. Esperamos que o Brasil, né, ele tenha uma legislação que permita a transparência e que a gente possa efetivamente estar mostrando a verdade. Né? É isso aí, Almir. Para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, isso daqui não é uma entrevista, é um debate. E eu aprendo muito aqui também. Obrigado pela chance. Eu que agradeço a sua presença.